Você está no mercado há muito tempo, usa seu setup, faz várias vezes, ele funciona algumas, mas quando perde, perde muito, ou você fica frustrado porque ele tem um índice de acerto baixo. Você já parou para pensar que o institucional, ele não usa setup? Você já parou para pensar que o player que tem realmente a bola do jogo com ele não utiliza as ferramentas que nós utilizamos quando estamos iniciando no mercado? Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Hoje vou falar sobre setup versus contexto, como que o player institucional realmente se posiciona no mercado. É muito importante que você fique comigo até o final. Meu nome é Renato Bertani, tenho mais de 10 anos de mercado e estou aqui para poder mostrar um pouquinho de como eu enxergo o mercado, o que eu acredito que realmente faz dar certo no mercado e o que não dá tão certo no mercado, porque eu já vivi essa trajetória, eu já estive nesse mesmo cenário, buscando o setup mágico, buscando aquela forma que seria a bala de prata, e não foi assim, não era assim que o mercado gostaria que eu enxergasse, e não foi assim que eu consegui transformar o meu jogo, virar o meu jogo e entender como ele realmente se mexe. Então, a melhor coisa que nós temos que entender é que o grande player, pessoal, ele não opera segundo um setup, ele não tem essa bala mágica, essa condição, né, de esperar aquela média que vai bater não sei aonde, ou renko, ou... Não existe setup mágico. O que existe é um comportamento dos players numa região importante. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. E é isso que a gente precisa, foi isso que me fez mudar o meu jogo e que vai mudar o seu. Então, a primeira coisa que a gente precisa é romper a dependência de setups decorados. E é muito difícil, eu sei, quando a gente está começando, não ter um setup decorado, não ter uma maneira para seguir um passo a passo, uma receita de algo que você, como se estivesse cozinhando. Mas é esse o contexto em que o grande player, o player institucional, se comporta. Ele não espera um setup mágico para poder montar a operação dele, até porque o contexto dele é outro, mas a gente pode seguir exatamente o que ele faz para poder sair no lucro. E é exatamente o lucro, ele só vem da leitura e não da frequência que você opera. Então, setups, eles vão gerar para vocês muitas entradas, mas não necessariamente o reflexo de muitas entradas será o reflexo financeiro positivo. E eu também quero, nessa aula, pessoal, falar para vocês por que muitos desistem do Smart Money mesmo antes de conhecê-lo a fundo e até rotulam antes desse cenário. Então, quando a gente fala de setup, e se você está aqui no meu canal é porque você já opera no mercado, já tem uma ideia, setup nada mais é do que uma regrinha. Olha, se o mercado fizer uma vela para cima, uma para baixo e parar na metade do para baixo, eu vou vender. Ou o mercado fizer 3 barras consecutivas de alta, na barra de baixo, no rompimento do de cima, eu vou comprar. Quando você estabelece uma regra estática, você não está seguindo o que o mercado está fazendo. E o mercado tem um poderio financeiro que ele pode construir esse contexto de setup justamente para você cair nessa relação. E isso é muito perigoso. Outro exemplo de setup, agora falando de SMC, um order block mais um fair value gap, mas sem o contexto institucional. Você está fadado a se dar mal aí nas operações ou ter um índice de acerto muito baixo. Porque quem move o preço não opera com setup. Quem move o preço não opera via setup. E o que importa sempre, sempre, sempre é estrutura, mais intenção, mais a liquidez. Então você precisa ter uma boa montagem de estrutura, ter uma boa montagem dessa estrutura para entender qual é a intenção do jogo deles e saber aonde estão as principais regiões de liquidez para assim você extrair valor desse mercado. E é muito importante que vocês tenham a clareza de que setup é diferente de leitura. O setup nada mais é do que um recorte técnico, uma foto do que está acontecendo. Já a leitura é o filme. É uma narrativa com começo, meio e fim. Então veja o poderio dessa explicação, galera. Setup, você está tentando entender uma história inteira a partir de uma foto. Dessa mesma foto você pode trocar. Se você não, eu quero ver o filme de tudo isso. Isso é o contexto. E quem faz essa leitura toda é o institucional. Então, se ele faz isso, a gente precisa pensar como ele e não como o varejo, que é muito ansioso. Então, quando a gente fala de setup
versus a leitura versus o contexto, nós precisamos entender que o setup é foto, leitura é o filme. Quando a gente vem para o setup, a gente vem para um momento isolado do gráfico. Já uma configuração que gera uma configuração que parece ideal. E muitos vão fazer as suas operações só com isso. Já numa configuração de contexto, de leitura de um filme, você vai observar o movimento, o contexto por trás daquele movimento. É o entendimento do porquê do preço estar ali. Qual é a intenção? Vocês acham? Conta para mim no chat, conta para mim nos comentários. Vocês acham que o mercado que é multibilionário, ele trabalha de forma aleatória? Ou vocês acham que todo movimento é pensado e existe um porquê daquele movimento? O institucional, ele sempre vai agir com base em uma narrativa, não em um desenho bonito. E isso, se vocês carregarem que ele vai agir com base em um contexto, numa narrativa e não num desenho bonito, vai auxiliar vocês a entender esse cenário. Então, olha só esse exemplo que eu estou trazendo. Mercado nitidamente em tendência de alta, estão fazendo topos e fundos ascendentes, né? Não é difícil de vocês perceberem exatamente esse contexto de topos e fundos ascendentes. E o que você percebe? Que quando o mercado vem com esses topos e fundos ascendentes, muita gente vai falar para você o seguinte: olha, se ele romper esse topo, você pode colocar o stop no fundo. Ou até mais bonitinho ainda, se ele fizer um pivô de alta nessa região, ó, você vai comprar o rompimento e colocar o stop no fundo. Isso nada mais é do que um setup. E, gente, se setup vai funcionar, ou se todo mundo pratica isso, compra nesse rompimento e coloca o stop nesse fundo, nós não precisamos criar um jogo, criar um discurso de teoria da conspiração para saber que todo mundo imagina que o stop da galera está aqui embaixo. Aí, galera, muita gente vai fazer o quê? Compra, então, nessa região, coloca um alvo de 3 vezes o risco e um stop embaixo. Tá bom. E aí? E aí, que quando você vem para um zoom out, você vem olhar o contexto. E observar o contexto dessa figura é observar que o mercado fez essa onda de alta sim, mas chegou aonde aqui, galera? Olha só aonde ele chegou. Ele chegou numa região que tem muito dinheiro, muita liquidez nessa faixa de preço. O mercado veio para uma tendência de baixa, deixando dinheiro aqui para trás, deixando uma faixa que nós chamamos no SMC de liquidez. E se isso acontece, olha só, eu estou prestes a entrar num rompimento que pode trazer numa zona de liquidez. Ah, mas aí vai dar certo se ele chegar até o final. Mas quem garante que ele precisa chegar até o final? Ele já veio numa busca por essa liquidez e qualquer ponto, olha o que eu vou falar, qualquer ponto desses é uma região de liquidez suficiente para que ele fale, tá tudo bem, era isso que eu queria. Olha só, aqui o mercado deu entrada na operação, o stop está lá embaixo, ele começou a fazer a jornada parecendo que vai dar certo, ele traz até essa região e pumba, vem na cara, não chega no teu alvo. No máximo você fez uma parcialzinha aqui, mas aí esse mercado já voltou na sua cara, te tirou do jogo. Então reparem como era importante entender que essa região era uma região que tinha muito dinheiro. E tendo muito dinheiro, nós precisamos entender. Capturou liquidez? Sim, ele veio acima dessa linha verde, ele pegou o dinheiro que estava aqui em cima. Fez uma mudança de característica? Fez. Então ele capturou a liquidez e mudou o que ele estava entregando. Mudar a característica significa assim, ó, o preço só está subindo, entregando topos mais altos. De repente, ele quebra esse padrão. Esse padrão já não é mais o interessante. Ele mudou o padrão. E na mudança desse padrão, ele nos entrega uma forte possibilidade que é qual? Poxa, nessa onda de queda, se você medir ela, 50% já é um ponto suficiente para você voltar para aquela tendência do contexto, que é uma tendência de queda. Então significa que eu posso vender nesse 50%, com stop acima, já que ele fez uma captura de liquidez, imaginando o alvo numa região na qual ele lançou essa onda. Ó. Ele lançou essa onda a partir desse fundo. Então eu posso trazer o mercado exatamente nessa base. Montando essa operação, ele até desceu um pouquinho antes, veio buscar, deu a entrada e foi lá no nosso alvo. Reparem que essa operação não pagava 3 para 1, pagava 5 para 1.
era muito mais interessante do que a operação anterior, que já estava fadada a dar errado. Então, observem, pessoal, como o contexto faz muito mais sentido do que um setup estático. Ah, mas você não colocou um setup ali também? Eu coloquei uma regra dentro de um contexto maior. Se, ele mudou, entregou e eu estou pronto para construir a operação naquela região. Se ele estopa, eu monto de novo, porque ele está numa região interessante, ele pode me dar novamente a venda. Então, essa faixa de preços, esse contexto do jogo por detrás do jogo, levar a galera, criar um setup muito conhecido para pegar o stop e depois descer, é exatamente isso que nós fazemos para entender o que nós temos como setup. Você precisa pensar como institucional. Se você não pensar como institucional, ou seja, onde ele quer onde todos vão entrar. Ou seja, ele quer saber, né, ele quer colocar você na posição ruim, que você fique pressionado. Então ele transforma uma posição óbvia. Ele quer saber onde todos vão querer entrar naquela posição. Ele precisa de liquidez para se posicionar. Ele opera no tempo certo e espera. Quando a gente compara o comportamento do institucional e do varejo, da pessoa física, o varejo tem ansiedade, pressa, impulso. Já o player institucional tem paciência, cálculo e intenção. Sempre. E a gente precisa trazer essa condição de operando menos, eu lucro mais. Esperar as regiões corretas, ou seja, menos operações vão gerar mais assertividade. A leitura certa te impede de forçar entradas ruins. Então, fazer uma boa leitura vai te ajudar a não construir uma entrada ruim. Vai te ajudar, desde que você tenha paciência. Quando a gente fala de gráfico, a gente está falando de gráfico semana com 1 ou 2 dias operáveis. Ou seja, quando a gente olha para um gráfico real, a gente tem, dentro de uma semana, somente 1 ou 2 dias que vão dar boas operações, porque ele vai para as regiões que são importantes, que são as regiões de extremo. E a paz de operar pouco com precisão, ninguém paga a gente. Ou seja, menos operações, mais assertividade vai te gerar paz de operações, vai gerar paz para poder operar e com isso você vai gerar uma melhor precisão. E qual é o comportamento que vem antes do lucro, né? Qual é o comportamento que precede o lucro? Primeiro, esperar o preço contar a história. Não fica atrás de alguém para justificar o que o mercado está fazendo. Espera o mercado contar a história para vocês. Reconhecer que existem armadilhas e liquidez a serem buscadas. Se a gente não reconhecer esse contexto, a gente está fadado a cair nas armadilhas. A gente está fadado a ser liquidez. E aguardar confirmação de intenção institucional. Como assim, Bertani? Entrada de dinheiro. Quando a gente fala de confirmação institucional, a gente está falando de realmente grana, bufunfa, faz-me rir. Porque é isso que o institucional tem muito mais do que a gente. É isso que eles conseguem deixar rastros, porque ele tem um dinheiro muito maior. E por que a maioria das pessoas não vem para essa linhagem? Por que a maioria das pessoas desiste do SMC? Primeira relação, pessoal. Vocês têm alguma dúvida que é muito mais fácil vender um setup do que vender o contexto, a estruturação de mercado e a paciência? Tem alguma dúvida? Conta para mim, você tem alguma dúvida que é muito mais fácil a venda de um setup? Setup mágico, coloca a média, faz isso, ou coloca uma coloração, vai ficar assim, assado, vai ficar muito mais fácil. É óbvio que é mais fácil. É óbvio que é mais fácil. Entendam que SMC, ele demora um pouco mais para você aprender, porém, ele te traz uma condição de entendimento real das intenções de mercado. Por que muitos desistem do SMC? Tentam encaixar um método de leitura profunda em uma mente ansiosa. A ansiedade do trader, né? Isso faz com que ele não se dê ao luxo de dar o tempo do aprendizado. E desistem antes do real insight que isso gera. Porque SMC não é magia, pessoal. Primeira coisa é estrutura. Segunda coisa é contexto. Muita gente faz a estrutura, alguns chegam a entender o contexto, mas poucos têm a real paciência da operacionalização. Pensem sobre isso. Quem lê o mercado opera com clareza, porque muitas das pessoas, como o próprio Richard Wyckoff dizia,
Não leiam o mercado por ele mesmo. Leiam o mercado pelo que dizem sobre o mercado. Então você entra numa sala de análise, você entra num panorama, você entra num programa do YouTube, você assina uma research. Você está lendo o mercado? Você acha que você está lendo o mercado? Você está lendo o que querem que você leia sobre o mercado? Pare e pense sobre isso. Quem busca atalhos, volta sempre ao ponto de partida. Quem busca atalhos, volta sempre ao ponto de partida. Reflitam sobre isso também. Por que ainda a maioria desiste do SMC? Porque querem atalhos, não estruturas, pulam a parte da leitura do fluxo institucional e usam SMC como setup e não como contexto, como uma narrativa. SMC, pessoal, não é o que você vê no Instagram. É o que o mercado realmente faz. Sei que isso aqui é doloroso para muita gente que não gosta ainda do SMC, mas é como o mercado se mexe. É o fluxo de dinheiro levando para zonas de liquidez, fazendo com que o mercado realmente crie o contexto favorável para a montagem das operações deles. E um último recado, pessoal. Chega de setup, chega. Comece a ler o mercado com o contexto dele. Por que ele está fazendo aquilo? Sempre se perguntem por qual motivo o mercado está fazendo isso. Se vocês fizerem essa mínima pergunta, vai melhorar muito a maneira como vocês enxergam o mercado. Porque o segredo está na leitura, não na pressa. E se vocês entenderam exatamente isso, vocês estão no ponto de virada. Uma aula objetiva e direta para vocês entenderem que setup é algo fixo e que não vai trazer a vocês uma rentabilidade como vocês sonham para ser traders. Porém, essa é a notícia ruim. A notícia média é que nós temos o caminho da leitura do contexto. Ah, mas dá trabalho. O mercado é financeiro, é multibilionário. Você jura que gostaria de ter uma pílula mágica ou uma facilidade em que só você ganharia em detrimento de alguém que te ensinou isso por 5 mil, 6 mil, 10 mil reais? E todo o mercado financeiro iria perder porque só você tem essa bala mágica? Sério? Reveja esse ponto. Quando a gente lê o contexto, a gente lê o filme. A gente lê o que está o jogo por trás do jogo. O jogo do xadrez. Jogo de xadrez. Onde você sabe os próximos movimentos com intenção. Um movimento que parece algo, na verdade não é aquele algo. É outro. É muito mais intrincado. É muito mais elaborado. E se você aceita isso, você começa a estudar. Você começa a perceber. E começa a entender. E com o tempo, sem a pressa, você vai se tornar um especialista. Porque o segredo não está na pressa. Guardem isso. O segredo não está na pressa. E isso vai fazer total diferença. Gostaram desse vídeo? Então não esqueçam de se inscrever no canal para que vocês sejam avisados. Encaminhar esse vídeo para mais pessoas porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. E deixar nos comentários o que você gostaria que eu falasse na próxima aula, no próximo vídeo aqui no meu canal. Tá bem? Lembre-se que eu também estou no Instagram, @RenatoBertaniOficial, onde eu também solto conteúdos mais curtinhos, rápidos e objetivos para vocês entenderem mais sobre o Wyckoff e SMC. Um forte abraço, fiquem com Deus, boas operações a todos.